Boa tarde, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra nessa sessão de hoje. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados aqui presentes no plenário. Muito boa tarde àqueles que nos assistem na TV Alerj. Presidente, hoje nós tivemos uma reunião, reputo eu, de extrema importância aqui na nossa casa, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Recebemos uma visita do governador em exercício, o governador Francisco Dornelles, que foi recebido pelo presidente da Casa e líderes e parlamentares na sala da presidência para uma reunião muito franca sobre a atual situação do Estado, reunião essa que demorou quase 3 horas e, mais importante, na qual o governador se colocou à disposição para ouvir, receber sugestões e responder a todos os deputados que decidiram se manifestar. Ele respondeu a mais de 20 deputados numa sessão de extrema importância pela dificuldade que nós temos hoje, que nós vivemos hoje no nosso estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de cumprimentar e parabenizar e agradecer a postura do nosso governador em exercício, governador Francisco Dornelles, por sua serenidade, por seu conhecimento e pela tranquilidade que nos traz no momento de grande aflição, de grande preocupação que vive o Estado do Rio de Janeiro, que vive o funcionalismo público e que vive toda a nossa população. A serenidade com que o governador Dornelles está enfrentando a situação é muito importante e ele encontrou aqui nessa casa respaldo para que o Poder Legislativo, junto com o Poder Executivo, possam ajudar ao Estado a fazer essa travessia num momento tão difícil. Todos os parlamentares também tiveram a oportunidade de desejar ao governador sucesso na sua interinidade e também o pronto restabelecimento do governador Pezão. Do ponto de vista das sugestões, eu acredito que foi o que de mais importante aconteceu. Excelentes sugestões foram dadas pelos parlamentares para serem analisadas pelo Poder Executivo. O deputado Luiz Paulo, aqui dessa tribuna, agora há pouco, fez um resumo dessas sugestões para enfrentarmos um momento que o governador Dornelles caracterizou de trágico para o Estado do Rio de Janeiro. O governador, com muita franqueza, disse que vivemos uma tragédia no Estado do Rio de Janeiro, do ponto de vista das contas públicas, do ponto de vista da situação financeira do nosso Estado. Uma tragédia que está se espalhando para os lares dos servidores públicos, que está chegando a muitas casas e está trazendo desassossego à nossa população, pelos problemas que temos enfrentados na saúde, pelos problemas na educação, pelos desafios que enfrentam a área de segurança pública. E hoje foi um dia de olhar para frente e pensar soluções. Eu gostaria de elencar 6 propostas que foram feitas hoje ao governador, que eu acho que merecem uma reflexão com muita celeridade por parte do Poder Executivo. A primeira, uma oportunidade de se repensar a estrutura administrativa do Estado com a redução de secretarias, com o corte de cargos de livre nomeação. É muito importante que nós tenhamos uma máquina pública mais enxuta, mais barata e mais eficiente. É hora de fazermos mais com menos. Eu, quando estive na posição de secretário de Estado, na Secretaria de Transportes, implantei uma série de medidas para a contenção de gastos, que tem que ser levadas a todas as estruturas e instituições do Estado. Um outro ponto importante que foi levantado pelo deputado Luiz Paulo foi o corte de cargos de livre nomeação, que chegam no nosso Estado a quase 15 mil. É preciso da mão forte do governo, da determinação do Poder Executivo para que possa ser feito esse enxugamento. E esse enxugamento protegerá o servidor público concursado que hoje tem dificuldades e recebe o seu salário em data incerta, o que leva a uma série de problemas para a sua vida. Acredito que tenhamos nessa crise uma enorme oportunidade de repensar o Estado do Rio de Janeiro. E a questão dos cargos em comissão, na minha visão, é central para o ajustamento das contas do Estado nesse momento.
Uma outra questão que foi tratada foi a questão dos benefícios fiscais. E o presidente da Casa, presidente Pisciani, confirmou que colocará em votação, aprovado e apoiado por todos os deputados presentes, um projeto de lei de autoria dos deputados Luiz Paulo e Bruno Daiuari, que congela a concessão de benefícios fiscais no nosso Estado por pelo menos 2 anos. Não é hora de se pensar em benefícios fiscais. Eles foram importantes em alguns momentos, foram importantes para criarmos algumas bases industriais importantes no nosso Estado. Mas não é hora de se pensar sobre isso. É hora de termos prudência e não é hora, no momento que o nosso servidor está sofrendo, de se pensar em qualquer tipo de benefício fiscal. E eu tenho absoluta certeza, senhor presidente, que essa matéria será aprovada por ampla margem na próxima terça-feira, sinalizando o caminho correto para a solução dessa crise. Uma outra questão que foi colocada, que eu acredito que gostaria apenas de respaldar o que foi dito aqui pelo deputado Luiz Paulo, nós temos algumas questões de legislação federal que podem beneficiar o Rio de Janeiro no campo do petróleo para compensar a perda de royalties. É muito importante que sejam dadas soluções com celeridade a esse caso. E também soluções a algumas matérias tributárias aprovadas nessa casa no ano passado, que infelizmente ainda não foram ratificadas, não foram regulamentadas pela Secretaria de Fazenda. É importante, nesse momento de crise, que a Secretaria de Fazenda seja ágil, respondendo ao interesse público maior, e o governador ouviu isso da deputada Lucinha, da nossa bancada, de maneira muito clara e se comprometeu a, em 30 dias, regulamentar a questão de 2 legislações aprovadas com relação ao IPVA e com relação também à taxa de incêndio. Eu dei uma sugestão ao governador Dornelles, que queria deixar registrado aqui, porque acredito que nesse momento nós temos que cuidar, por um lado, das finanças do Estado, do servidor público, e por outro, de reverter essa gravíssima crise econômica que tem feito aumentar de maneira exponencial o desemprego no nosso Estado. Investimentos que gerem empregos são prioridades. E nós temos, nesse momento, parados em Brasília, na Agência Nacional de Transportes Terrestres, os contratos de concessão, a extensão do prazo dos contratos de concessão de 3 rodovias federais que cruzam o Estado do Rio de Janeiro. A Via Dutra, a BR-393, que é conhecida como a Rodovia do Aço, e a BR-101 Norte. Se nós tivermos a aprovação e assinatura desses contratos, senhor presidente, são 5 bilhões de reais de investimentos que serão feitos pela iniciativa privada, sem majoramento da taxa de pedágio, que movimentarão a economia da sua região, deputado, do sul fluminense, com a construção da 3ª faixa na Dutra, pontes e passarelas de acessos aos nossos polos industriais e também aos municípios do sul fluminense. Obras importantíssimas para a região metropolitana, na Baixada Fluminense, com a construção de pistas marginais e uma melhor mobilidade na região metropolitana e na Baixada Fluminense. E na região do leste metropolitano, a construção da 3ª faixa da Niterói-Manilha, a eliminação do gargalo histórico, do nó no trânsito histórico, no Trevo de Manilha, e a conclusão do trecho da duplicação entre Campos dos Goitacazes e a fronteira do Espírito Santo. Senhor presidente, são 5 bilhões de reais, milhares de empregos que podem ser criados imediatamente, investimentos que não dependem dos cofres do governo federal, que estão vazios e que estão paralisados, deputado Luiz Paulo, apenas por a questão de inépcia e também da paralisia que hoje se vive no governo federal. Pedir ao governador Dornelles que possa fazer gestões para que esses contratos sejam rapidamente assinados e que nós possamos ter essas frentes de trabalho abertas em nosso Estado nesse momento de tanta dificuldade. Quero apenas, ao terminar, ratificar o que foi consenso hoje. Nesse momento de crise, a nossa prioridade tem que ser com o servidor público do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos responsabilidade com os nossos servidores. Sem o servidor público não existe serviço público, não existe atendimento à população. E essa tem que ser uma prioridade absoluta que foi passada ao governador para as próximas semanas e meses. E aguardamos que essa casa possa receber do governo do Estado um plano abrangente para enfrentamento desse momento de crise, de modo que nós possamos ter um norte
e aqui nessa casa avaliarmos os caminhos e darmos o direcionamento, porque essa é a nossa prerrogativa como representantes da população do Rio de Janeiro. Queria salientar também uma posição muito importante e firme passada pelo governador Pezão. Hoje, na parte da manhã, ouvimos com preocupação uma fala do secretário de Estado de Educação, queria solicitar à Polícia Militar a reintegração de posse de algumas unidades de ensino do Estado do Rio de Janeiro. E o governador Dornelles, alertado pelos parlamentares hoje, disse: enquanto eu for governador, PM não entra em escola, e é muito importante que essa definição seja dada de maneira clara, que o caminho para eventuais conflitos, desavenças, seja sempre o diálogo, e que nós, no Rio de Janeiro, não cometamos o erro cometido por São Paulo, pelo governador de São Paulo, que gerou uma crise importante na educação daquele local. Já temos crises o suficiente para administrar, não precisamos de mais uma crise nesse momento. E queria aproveitar também as palavras que foram dadas pelo deputado Wanderson Nogueira, antes que me antecedeu, com relação ao Dia Mundial da Juventude, que se celebra hoje. E lembrar aqueles jovens que têm entre 16 e 18 anos, nesse momento de crise grave que se vive no Brasil, nesse momento que os olhos da nação estão voltados para Brasília, com extrema preocupação para que possamos voltar a fazer o Brasil a funcionar. Jovens que estão na rua protestando contra a corrupção, protestando contra a falta de representação na política. Que eles busquem o seu título de eleitor, que eles tirem o título de eleitor, o prazo é até próximo dia 4 de maio, e que exerçam o seu direito de influir nas decisões nas próximas eleições municipais marcadas para outubro desse ano. Senhor presidente, acredito que a reunião de hoje entrará para os anais dessa casa como uma reunião histórica, na qual um governador vem e debate e responde frente a frente cada um dos deputados. Porém, a partir de agora é preciso de ação, é preciso que propostas concretas cheguem, é preciso que a gente encontre caminhos para enfrentar essa tragédia, nas palavras do governador, que hoje se acometeu sobre as finanças da cidade, do estado do Rio de Janeiro, e que tem tantos problemas causados, tanto desassossego trazido às nossas famílias e à população do nosso estado. Senhor presidente, é isso que eu tinha que dizer, agradecendo a oportunidade e desejando uma boa sessão a todos, e me manterei no plenário para debater mais assuntos que venham ser trazidos a essa casa. Obrigado, senhor presidente.